Bom dia, muito bom dia. Sextou, sextou novamente. Nós estamos aqui às 5h15 da manhã fazendo todas as coisas, novas coisas de todas as coisas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso matear dessa sexta-feira, dia 17 de julho. Eis que nós já passamos a metade do mês. E eu estava aqui pensando uma coisa, né? A gente começa um novo hábito de acordar. Simone, por que matcha? Ah, matcha positivo, né? Porque matcha é uma bebida maravilhosa, com benefícios, assim como o café, mas com o que a gente fala assim, uma energia ao longo do dia, que consiste, né? Tem uma consistência maior e que traz ao longo do dia. E o café é uma energia mais rápida, que sobe e desce num minuto. E também porque, quando eu estive no Japão em 2024, eu me tornei uma amante mesmo do matcha. Então, por isso do matcha, por isso desse nome, né? E Simone, outra questão, né? Por que tão cedo, 5h15 da manhã? E eu costumo dizer que quando a gente começa as coisas cedo, né? A gente acorda literalmente a nossa mente. A gente acorda cedo, começa num movimento cedo, desperta cedo e as coisas acontecem, né? É bom a gente começar quando o mundo ainda nem acordou, que a gente já saia, né, à frente na largada. Aqui ainda tá de noite, nem começou a clarear, mas normalmente com o desenrolar do matcha aqui vai clareando, né? Vai o sol, vai o dia começando a raiar, o sol vai começando a nascer. E aí, por isso, né, de fazer as coisas cedo. Bom dia, Lu. Eu sei que em outros lugares é madrugada. Mas quando a gente começa cedo, a gente também traz para o dia da gente. Sabe quando a gente já começa com coisas boas, com despertar de consciência boa? Que a gente já começa em um outro lugar, né? E às vezes aquilo como do jeito que eu começo o meu dia, eu tenho muito isso para mim. Do jeito que a gente começa o dia da gente, é aquilo que eu vou levar para o meu dia e normalmente é como eu vou terminar o meu dia. Então, por isso, desse horário também, né? Lembrando aqui as reflexões desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que faz parte também do nosso sorteio, lembrando, né? Da nossa vela que está aqui do matcha positivo, um kit matcha e um presente também sistêmico. Temos 4 sorteios. Então, começando hoje sobre esse tema, o medo do julgamento. E aí já começa assim, né? Quando foi que a opinião dos outros começou a controlar a nossa vida? Bom dia. Quando foi que a opinião dos outros começou a controlar a nossa vida? Simone, que é isso? Não controla. E aí a gente vai ver aqui o tanto que controla e a gente só não sabe, né? Talvez a gente só não tinha consciência, ou talvez tenha, mas não, talvez nos mínimos detalhes, né? Então, o medo do julgamento nos faz viver escondidos e a coragem nos traz essa inteireza, essa profundidade. Então, bom dia, hoje aqui, né? O cara falou desde criança, né? Hoje aqui, 5h19, nós começamos aqui o nosso tema do dia, né? Hoje eu quero começar com uma pergunta muito sincera, como todas as vezes, né? São perguntas sempre muito sinceras, né? Quantas decisões da sua vida foram tomadas por medo do que os outros iriam pensar? Talvez você tenha deixado de falar, por exemplo, numa reunião. Talvez você tenha desistido de um sonho. Talvez tenha escondido seus sentimentos, né? Talvez tenha permanecido num lugar que já não fazia mais sentido. Mas
não porque você não queria, né, fazer alguma coisa, ter feito diferente, mas porque você tinha medo do julgamento. O medo do julgamento, né, vários, tá vendo aí? O medo do julgamento, né, ele é silencioso. Ele não aparece, né, como um grito, como algo que eu vou falar, nossa, eu tô aqui morrendo de medo do julgamento das pessoas. Mas ele vem como um sussurro, né, ali pra gente assim, nossa, e se os outros rirem de mim? E se eu fracassar? E se eu decepcionar alguém? E se descobrirem que eu não sou tão forte quanto pareço? Essas pequenas perguntas, né, elas parecem pequenas, mas elas podem prender a gente uma vida inteira. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse medo e descobrir o tanto que, tentando agradar a todos, a gente tem um preço muito alto a pagar. Isso que é interessante porque tudo na vida, aquilo que a gente vai, né, trazendo pra gente, custa um preço também. E às vezes esse preço, né, ele é invisível, mas tem um preço. Tem um preço de eu ficar, às vezes, calando todos os meus sonhos, com medo do julgamento, não me expondo, não falando, não vivenciando, enfim. Existe um preço, um valor a ser pago, invisível, né? Conta-se que um homem caminhava com seu filho e um cavalo. No início, os dois caminhavam, né, ao lado do animal. Quem passava dizia: nossa, mas que bobo, tem um cavalo e os dois aí andando a pé. Então o pai vai lá, monta no cavalo. Quem ama essa história é minha mãe. Ela conta ela em toda ocasião. Então o pai vai lá e sobe no cavalo, né? E aí o menino, então o pai sobe no cavalo e aí vai. Logo as pessoas já começam a dizer: mas que egoísta, deixou o menino andando, só ele que subiu no cavalo. Aí sobe o menino no cavalo também, né? E aí as pessoas vão e começam a comentar: não, mas que falta de respeito, o menino. Não, aí o menino sobe no cavalo e o pai desce, né? Aí próximos comentários: nossa senhora, que egoísmo, o pai mais de idade e tudo, andando e o menino em cima do cavalo, deixando o pai dele andando. E aí os dois decidem de montar junto no cavalo. E aí aparece, né? Nossa senhora, coitado desse cavalo. Esse peso carregando essas duas pessoas nesse cavalo. E aí, por fim, eles desceram novamente os dois do cavalo. E o pai vai e olha para o filho e fala assim: meu filho, quem tenta agradar todo mundo termina perdido e cansado. Essa história atravessa gerações, né? A minha chegou em mim através da minha mãe, porque ela continua sendo verdadeira. Sempre haverá opiniões, sempre haverá críticas, sempre, sempre. Mas sempre existirão pessoas, né, que vão enxergar a mesma situação de maneiras diferentes. Então, se a gente fizer da opinião dos outros o nosso guia, nós nunca encontraremos a paz. Porque se você perguntar, por exemplo, dependendo daquilo que você quer fazer, você pergunta para a mesma situação para diversas pessoas, falando: o que você acha disso aqui? Cada um vai te dar uma resposta. E aí, normalmente a gente já procura também, né, a opinião daquilo que eu mais ou menos eu quero fazer. Que a gente até conhecendo o tipo de personalidade das pessoas, a gente já sabe o que cada um talvez vai trazer pra gente, né? Mas a Brené Brown, nesse livro aqui, ela nos ensina como que a gente pode viver com autenticidade, né? E esperando nunca, e tipo assim, que a gente não pode viver com autenticidade e não esperar ser criticado. E não esperar ser julgados. Uma coisa não caminha sem a outra, né? A gente viver com autenticidade e a gente não ser julgado e não ser criticado. Quem cria qualquer coisa vai ser criticado. Quem lidera vai ser questionado, né? E quem ama será incompreendido em algum momento, não é verdade?
Quem escolhe o caminho diferente de que todo mundo está fazendo, né, que a manada está seguindo, quem escolhe esse caminho diferente ouvirá sempre opiniões. Isso não significa que a gente está no caminho errado, significa apenas que nós estamos vivendo. Então, o problema não é a existência, né, do julgamento. O problema é permitir que esse julgamento defina quem nós somos. É verdade, o que a Thaline está falando, né? Que sempre a gente procura a resposta que a gente quer ouvir. Eu sei que aquele ali vai me falar uma coisa que não vai ser tão agradável, então vou procurar outra pessoa, né? Havia um pássaro, gente. Vou tomar meu líquido verde. Havia um pássaro que nasceu numa gaiola. Todos os dias ele olhava os pássaros do lado de fora ali voando, né? Mas dizia, Nossa Senhora, é muito perigoso. Um dia a gaiola ficou aberta e mesmo assim ele permaneceu ali. Tinha medo, não deu voo, né? Mais do que aconteceria, tipo assim, ele tinha mais medo do que aconteceria do que do próprio voo, né? E aí um velho pássaro passa do seu lado e pergunta: Você prefere o risco de voar ou a certeza de que nunca, de descobrir de que não é capaz? Então, muitas vezes o julgamento, ele é essa gaiola, né, invisível ali que a gente tem. Porque a porta às vezes está aberta, mas a gente permanece preso. Não porque alguém nos impede, às vezes está aqui, né, na nossa consciência, mas porque aquilo que a gente passa a imaginar do que os outros vão pensar. Então, às vezes não existe gaiola, a gaiola é imaginária, é invisível. Não tem ninguém, às vezes, prendendo a gente, mas a gente continua aqui preso naquilo que poderia ser, naquilo que o outro vai fazer, aquilo que o outro vai pensar. Então, quando a gente vive, né, uma vida buscando aprovação constantemente, algo acontece. E às vezes a gente busca essa aprovação, até mesmo sem perceber. A gente anda assim nessa busca constante de uma aprovação. Mas aí o que acontece? A gente começa, né, a editar a nossa vida. A gente começa a esconder opiniões. Sabe assim, quando a gente fala assim, eu sou neutro. Não, às vezes a gente não quer expor para não ser julgado. E aí a gente acaba silenciando os nossos talentos. A gente muda o nosso comportamento. A gente aceita situações que nos machucam, né? Tudo para evitar críticas. Então, mas existe uma pergunta muito importante nesse medo do julgamento, né? Vale a pena perder a própria identidade para conquistar a aprovação de pessoas que nunca vão estar satisfeitas? A resposta quase sempre é não, né? Às vezes eu perco a minha própria identidade para tentar agradar ou tentar conquistar a aprovação das pessoas que nunca estão satisfeitas. E às vezes esse nunca satisfeito é uma questão pessoal de cada um, das vezes dos próprios medos, dos mesmos julgamentos, dos próprios bloqueios, e aí nunca vai ser o suficiente. E eu me perco nesse caminho, né? Um escultor, ele passou anos preparando a sua obra mais importante, anos e anos e anos e anos e anos. Quando finalmente ele colocou na praça da cidade, ouviu elogios, mas também recebeu críticas. Ele volta para casa, né, desanimado, e o seu mestre perguntou: Mas você fez essa obra para revelar o seu talento ou para controlar a opinião das outras pessoas? E aí ele responde, né, para revelar meu talento. E aí o mestre fala com ele: Então continue fazendo isso, porque controlar a reação dos outros, né, nunca esteve nas suas mãos, é algo que você não consegue controlar. Essa história nos lembra a nossa responsabilidade, que é de agir de acordo com os nossos próprios valores.
a gente não controla a interpretação das pessoas. E na grande maioria das vezes, as pessoas, elas controlam devido a tantos fatores. A cultura, aquilo que ouviu, a programação mental, a educação. Então, às vezes a gente quer trazer uma comparação de mundos tão diversos, tão diferentes. Cada um, às vezes, vai trazer um julgamento conforme a sua lente. Uma vez a gente, numa das viagens, né, da oficina, a gente falou muito disso. A Catarina, que está aqui, vai lembrar. Sobre os complexos e sobre os óculos, as lentes que a gente coloca. Então, cada um tem uma lente. Se eu estou com uma lente rosa, eu não vou conseguir ver o mundo roxo que o outro está com a outra lente, né? Então, às vezes, como que a gente pode controlar a interpretação das pessoas que vêm de um lugar de programação mental que elas tiveram, de educação cultural, não é? Então, talvez essa seja a pergunta mais importante dessa live de hoje, né? Quem define o seu valor? Quem define o seu valor? Lembro de Painho quando disse que não gostei do fim do livro. O autor não fez o fim para você, fez para ele. E nunca mais esqueci disso. Exato. Às vezes a gente fala assim, né? Eu não tô nem aí. E às vezes, né? Existe esse movimento de pessoas que ficam ali quietas na sua, né, com medo do julgamento, enfim. Mas existe também, às vezes até, igual quando a gente trabalha, né, as feridas, o movimento de contenção e de expansão. E às vezes não quer dizer que quando eu sou extremamente agressiva e que eu falo assim, eu falo mesmo, eu tô nem aí, eu sou assim. A gente viu numa das lives precedentes, né? Autenticidade não é agressividade. E às vezes eu ser agressiva não quer dizer que eu também não tenha medo do julgamento. Talvez eu só estou tentando passar esse medo, né, me afirmando de um outro jeito. Mas o medo do julgamento existe na mesma. Então, a pergunta é: quem define o seu valor? De verdade. Os elogios, as pessoas que aplaudem, as críticas, os resultados ou os valores que você escolheu viver. Quando o nosso valor, né, ele depende da opinião dos outros, a gente vive emocionalmente instável. Hora tá feliz, hora tá triste, hora tá sobe, desce, né? Um elogio nos coloca no alto, uma crítica nos derruba. Mas quando o nosso valor está fundamentado, né, em quem a gente é, a opinião dos outros, elas deixam de comentar a nossa vida. As opiniões, elas podem nos ensinar, trazer às vezes reflexões de lugares que eu ainda não consegui ver, percepções diferentes, mas não podem definir a minha própria identidade. Eu falo que a gente estar em paz, em harmonia, é o equilíbrio quando nenhuma crítica e nenhum elogio muda o meu estado emocional. Essa é a paz. Porque quando um elogio, né, nem um elogio e nem a crítica nos define. Nenhum dos dois. Então, quando eu consigo, nem com a crítica ser derrubada, nem um elogio fazer com que eu fale, nossa, então... E não é porque, tipo assim, o elogio não é real. É que se eu deixo me destabilizar ou mudar as minhas emoções e sentimentos por causa de um elogio ou de uma crítica, a mesma pessoa que elogia é a mesma que amanhã te critica, né? É a mesma pessoa que hoje você é maravilhoso, amanhã você não vale nada. Porque às vezes aquilo que as pessoas criticam ou elogiam estão também atrelados à utilidade que eu tenho na vida delas. Então, enquanto a gente é útil, é ótimo. Quando não sou mais útil, tudo, né, se acaba.
Então, essa harmonia interior acontece quando tanto uma crítica, eu recebo uma crítica e um elogio sem alterações emocionais. Sem achar que eu sou o suprassumo, e aí eu, né, tô sempre levando aquele elogio 50 anos para frente, eu tô falando a mesma coisa. Tá, ok? Isso são crítica e elogio devem ser acolhidos assim. Ok, isso aqui é meio que mostrar onde que eu estou na minha caminhada, mas talvez não me definir. Ah, isso aqui é válido. Ah, isso aqui, ok. Ah, isso aqui é isso mesmo. Ah, isso aqui talvez eu tenha que dar uma melhorada mesmo. Ok? E a gente segue, né? A verdade é que não dá para agradar todo mundo, temos que de verdade acreditar em quem somos, e reconhecer o nosso valor. E aí é que tá, né? A gente às vezes passa o tempo todo, né, esquecendo de quem nós somos. Então, um jovem navegava em alto mar. Toda vez que um barco passava, mudava sua direção. Ele seguia um, depois seguia o outro, depois o outro, e no final do dia estava completamente perdido. Então o velho marinheiro, né, lhe entregou uma bússola e disse: enquanto você navegar, olhando para os outros, nunca chegará ao seu destino. Olhe para a sua direção. Não olhe para a rota das outras embarcações, né? Olhe para a sua direção. E isso também acontece com a gente. Quando a nossa bússola é a opinião das pessoas, a gente perde o rumo. Quando nossa bússola não são os nossos, quando a nossa bússola são os nossos valores, né? O que a Lu está falando aqui da gente, né? Ter reconhecer o nosso valor, a gente encontra essa paz. Então, um exercício para o dia de hoje, né? Um desafio durante hoje e a semana, né? Todo dia tem um desafio que vem aqui acrescentar. Durante o dia de hoje, né? E talvez os dias a seguir também, sempre que surgir o pensamento assim, gente, eu penso em fazer algo, eu penso em começar algo, em fazer alguma coisa, ou falar, ou sei lá, né? Vivenciar um sonho, falar uma opinião, levantar a mão na reunião, começar algo novo para mim, né? E vier esse pensamento, que vão pensar de mim? Substitua por outra pergunta imediatamente. O que meus valores estão me convidando a fazer? Substitua o que vão pensar de mim por o que os meus valores estão me convidando a fazer. Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente a forma como nós tomamos as nossas decisões. Porque a gente deixa de agir por medo e a gente começa a agir por propósito. Então, imagine, né, que ao chegar no final da sua vida e você olhar para trás e perceber que todas as grandes escolhas foram feitas, né, todas as grandes escolhas que às vezes você teve, foram feitas para evitar críticas. Como você se sentiria? Agora, imagine outra história, né? Você enfrentou seus medos, nem todos concordaram com você. Alguns continuaram, né, caminhando essa caminhada da vida juntamente com você. Outros foram descendo em cada estação, né? Alguns criticaram, outros não entenderam, mas você viveu de acordo com aquilo que queimava, né, no seu coração, daquilo que você acreditava. Qual dessas histórias parece mais próxima da vida que você deseja construir de verdade? Então, eu quero finalizar, né, com uma última história. Conta-se que um velho caminhava pela aldeia quando um jovem vai lá e pergunta: mestre, como que eu faço? Por favor, mestre, me responde. Como é que eu faço para que ninguém me critique? Para que ninguém me critique, né? E o mestre sorriu e respondeu: é simples. Não diga nada.
não faça nada, não seja nada. O jovem ficou, né, ali silencioso e compreendeu. Quem escolhe viver será em algum momento julgado. E é engraçado porque nessa história, né, não fala nada, não faça nada, não seja nada, mesmo assim você vai ser criticado, né? Se não fizer nada também, fala assim, gente, as pessoas nem sabem que eu existo, eu não faço nada, eu não falo nada, eu nem telefone tenho, né? Eu fico quieta na minha, mesmo assim o julgamento vai aparecer também, né? Então quem escolhe viver será em algum momento julgado, mas quem escolhe não viver por medo do julgamento perde a oportunidade de descobrir quem realmente é. Eu quero deixar uma frase, né, para o dia de hoje também, para que a gente possa ancorar tudo isso, todos esses aprendizados de hoje sobre o medo do julgamento. A opinião dos outros, ela pode fazer barulho, porque normalmente faz, né? Mas ela nunca deve falar mais alto do que a voz dos seus valores. A coragem não nasce quando o julgamento desaparece. Ela nasce quando a gente decide que a nossa autenticidade vale muito mais do que a aprovação de todos. Então, que Deus, né, nos conceda coragem para viver com verdade, sabedoria para que a gente possa aprender com as críticas construtivas, humildade para reconhecer os nossos erros também, e liberdade para que a gente não seja prisioneiros da opinião alheia, né? Então, que as nossas escolhas elas possam ser guiadas por aquilo que eu sinto queimar no meu coração, né? Às vezes é aquilo que a gente fala, né, de viver como se talvez ninguém tivesse esse poder de definir e como se ninguém tivesse olhando. A gente sempre traz crianças, né? Às vezes as crianças estão ali entretidas, brincando, elas não querem saber o que você está pensando, se você está achando que é bom ou é ruim. E aí é na infância mesmo que a gente começa depois, né? Quando a gente começa a dar mais importância para aquilo que é trazido para a gente do externo, que a gente começa, né, a sofrer. Então, que a gente possa também, né, ter isso ancorado na gente, que o julgamento ele nunca seja maior do que aquele chamado que Deus preparou para a gente. Quantas vezes a gente sente algo, né, que queima no nosso coração para que seja falado, seja dito, seja vivenciado, e a gente não faz, porque o que os outros vão pensar. Cada um tem a sua vida, não é à toa, senão eu tinha nas minhas mãos a vida do outro, a vida do outro, a vida do outro. Aquilo que a gente fala, né? Vai cuidar da sua vida. Então, a gente precisa de coragem, né? Para que a gente possa ser quem a gente é exatamente. E para que a gente possa, às vezes, até viver igual eu falo assim, muitas vezes, eu acho que tem uma música que fala isso, mas eu não vou lembrar a letra certinha, mas que fala que após os 40, que às vezes a gente começa a viver pra gente mesmo, né? Que até os 40 anos, e aqui é um marcador de tempo que às vezes pode ser 20, 30, 40, 50, 60 ou nunca, mas que metade da nossa vida, não vou falar nem 40, vou falar metade da nossa vida a gente passa, né, buscando reconhecimento, aprovação, se ajustando. E depois eu acho que quando a gente vai chegando na segunda metade, a gente fala assim, quer saber? Que se lasca, né? Eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer. Então, lembrando, gente, do nosso sorteio do livro, da vela, do nosso kit e do presente sistêmico também. Na hora que esse vídeo subir para vocês, compartilha, volta aqui, fiz a minha parte e eu desejo para vocês um dia excepcional. Um dia fazer igual quando a gente era criança, que a gente tampava o olho assim e achava que ninguém mais estava vendo a gente, né? A gente escondia, a gente não escondia, a gente tampava o olho e achava que estava escondido, né? Então que esse dia seja assim. Gratidão também, Lu, obrigado pela participação de todos vocês
estiveram aqui. Um beijo. Tenha um excepcional dia, maravilhoso, sexta-feira. Até amanhã, se Deus quiser.